momento para você abrir seu coração íntimo. Não importa quem está do seu lado esquerdo ou direito, mas canta para o Senhor e diga: Senhor é bom, Deus é bom para mim. Oh, yes, é tão bom, oh, é tão bom. Ele é tão bom. É tão bom. É tão bom, papai. Deus é tão bom. Em todo momento é tão bom. E pra cá, Tade. Ele é tão bom. É tão bom. É tão bom, Pai. Agora você vai cantar, hein? Para alguém que está do seu lado, segura a mão dele. Você vai dizer: Deus é tão bom. No fim, você vai dizer para você, para essa pessoa que está do seu lado, você vai cantar: Deus é tão bom para você. Se não sabe, vai para outra pessoa. Agora, vamos começar. É tão bom. Procura. Tão bom. Agora. Deus é tão bom. Oh, é tão bom. Ele é tão bom. É tão bom. É tão bom. É tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele é tão bom. Levanta a sua voz nesse momento, ora por essa pessoa. Declara toda a bênção na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Fala com Deus. Fala com Deus sobre a vida dessa pessoa. Profetiza na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor te colocou nesse momento para fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. Transfer of your anointing, Lord. Transfer of your blessings. Transfer, Lord. Transfer in the name of Jesus. In the name of Jesus. Blessings, blessings, grace, blessings, favor, blessings, mercy in the name of Jesus. Blessings, oh Lord. Blessings, misericórdia, graça, Senhor. Misericórdia, Senhor. Favor divina. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor. Protege, Senhor. Providencia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abre os olhos, Senhor. Que eles vejam a visão, Senhor. Para a vida dele. Para a vida dele. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é tão bom, então, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, nosso Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade. Nos juntar como família, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, nos juntar, Senhor, para a sua bênção mais uma vez. Uma bênção divina. Uma bênção em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela perdão, Senhor. Obrigado pela perdão. Obrigado pela sangue de Jesus Cristo que nos lava, nos lavou, que nos purificou. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Seja bem-vindo.
Somente Ti, Senhor. Somente Ti, Senhor. Seja dado honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Se for um secretário do bairro, de qualquer daí, você pode fazer este passo. Sete pessoas, cumprimenta aquele cumprimento de vitorioso. Amém? Você é mais que vitorioso. Você é mais que vitorioso. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Amém. Amém. Eu levei um mês para aprender essa. Aleluia. Dança para o Senhor, dança. Aleluia. A não ser o Senhor. E louvamos, Tu és Deus, não há outro que é digno a não ser o Senhor. Fazer isso, aleluia. Zunguka, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Neste momento, reflita na bondade do Senhor.
Reflita naquilo que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez na casa do seu pai, você viu a mão do Senhor lá. Então eu quero que reflita nisso, reflita na bondade dEle. Somente na bondade de Deus. E vamos dar a Ele a nossa gratidão nessa manhã. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Receba nossa gratidão. Bondoso Deus, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão. Bondoso Deus, bondoso Deus, te adoramos. Obrigado, Jesus. Oh, Santo dos Santos, receba louvor, Pai, receba a nossa gratidão, Jesus. Te adoramos, Senhor, obrigado. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, Jesus. Receba nossa gratidão, Tu tens sido tão bom, fiel Deus, majestoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor do Senhor, grande vencedor. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, Senhor, bondoso Deus, te adoramos. Receba nossa gratidão, bondoso Deus, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Santo de Israel. Pela tua bondade, te adoramos. Pela tua fidelidade, te exaltamos. Obrigada pela tua bondade. Acordar, dormir, você se conhece da vida até agora. Nas nossas vidas, nas nossas É pela sua graça. te louvamos, te Neste agradecemos. momento, estamos aqui nesta casa. Receba a gratidão do teu povo, Senhor, por aquilo que o Senhor, meu Deus, já fez, por aquilo que o Senhor, meu Deus, está fazendo, por aquilo que o Senhor, meu Deus, ainda irá fazer. A nossa adoração. Somente Ele é quem é digno de Obrigada pelo receber. teu amor, obrigada, Senhor, Deus, Vamos pelo teu agradecer a cheiro, Ele. pela tua Louvar a glória, Ele. Senhor. Hoje Ele é o único que merece. Ele é o
Obrigada, Santo de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. És o Alfa e Ômega. Te adoramos, oh Senhor. Tu és digno de Wewe ndiye louvor. mwisho, hatuna mwingine tunayemtegemea, Tu és o Alfa e Ômega. Bwana wa mabwana. Te adoramos, Hakuna mwingine, oh Bwana wa Senhor. mabwana. Tu és digno de louvor. Unastahili Bwana, unastahili Bwana. Te damos toda a glória. Te adoramos, oh Senhor. Unastahili Bwana, kuna Tu és wewe tu Mungu wetu, Bwana de louvor. Tu és o Alfa, És o Alfa Alfa e e Ômega. Te adoramos, oh Senhor. Tu és digno de louvor. és o Alfa, És o Alfa
foi chamado, Senhor, para que eu ele, Senhor, conhecer. Pai Santo, nesta manhã, Comece a pensar, novamente, se não nos fosse atrevemos Ele, o que a seria tocar de na tua ti? glória. Se Ele não segurasse a sua mão, onde você estaria? Deus glorioso, admiramos toda a glória, todo o louvor, Alguns toda a de nós aqui já adoração. não teriam mais nome. Pois somente o Senhor, nosso Deus, é digno de receber. Talvez você já seria chamado Senhor de é merecedor de toda a honra, de toda Já a seria apenas uma memória, uma Deus lembrança. Senhor, pelas Mas suas até agora maravilhas, você nós te está aqui com adoramos. fôlego de vida. Agradeça a Glorificamos, Deus. Senhor, te bendizemos, Senhor, te exaltamos, ó Santo de Israel, princípio e fim ao Senhor, alfa e ômega, o teu santo, poderoso, eterno nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba a honra, receba a glória, receba louvor, receba adoração, Santo de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Wewe tu Bwana wa Em nome do mabwana, Senhor Jesus. jemedari wetu ni Único Haya. que é digno de receber Kama na kuinua na limidi jina lako. a honra e a glória, Siku ya leo tuko mbele zako. força e Sema na watu wako Bwana, jinsi ulivyokusudia, jinsi ulivyopanga Bwana, kwa utukufu wa jina lako. ao Rei Kila mmoja wetu asubuhi ya leo tunakuhitaji Baba, tunahitaji uwepo wako asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako ya kiungu Bwana, kaongoze ibada hii. Tuacha yote mikononi mwako, kila mpango na kusudi la adui tunasambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neema ya mbingu itutoshe, mkono wako Bwana uwe juu yetu. coroa. Kaguse kila mtoto wako asubuhi ya leo Bwana, ukatembelee kila mmoja wetu Bwana kwa namna ya kipekee, kwa jinsi ya kipekee na ya kibinafsi. Bwana, ukatuhudumie Bwana, ukatuhudumie Bwana, ukahudumie kila mmoja wetu. Fariji wanaohitaji faraja Bwana, jenga mioyo ya watu walioumizwa wanaohitaji kujengwa moyo, ukawainua wanaohitaji kuinuliwa Bwana. Baba mmoja ni damu kupitia neno lako Baba. Asante Baba, nakushukuru Baba, nasema asante Baba, nasema asante Baba, nasema asante Baba, nasema asante. Sifa ni yako. Sema na watoto wako asubuhi ya leo. Sema na watoto wako asubuhi ya leo Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, asante. Baba, asante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Cante coroa. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Aqui estamos. Tudo minha mão. Tudo minha mão. Tudo minha mão. Adoramos.
salva de palma para o nosso Senhor. Passar kwa ajili ya kutafsiri. Kwa ajili ya kutafsiri. Podemos sentar na presença do Senhor. Unaweza kukaa. Utapiga kelele vizuri? Utatengeneza kelele vizuri? Basi mpe, hakuna shida. Nina wasalimu kwa amani ya Bwana. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Amen. Namshukuru Mungu kwa neema yake siku ya leo. Agradeço a Deus pela sua graça no dia de hoje. Kuweza kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu. Me dar o espaço de estar na vossa presença. Nashukuru viongozi wa kanisa pia. Agradeço a liderança da igreja kwa kunipa nafasi hii. Pela oportunidade. Zaidi sana Pastora Cristabella. Muito mais a pastora Cristabella. Amekuwa changamoto sana kwangu. Ananitia sana. Que me deu grande desafio. Unapokuwa na wakati kama huu, quando tens tempo como este, utasikia nasema Masudi. Vais ouvir aí o nome a ser chamado. Lakini nashukuru kwa sababu changamoto zake zinanisaidia. Então eu agradeço porque os seus desafios me têm ajudado. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Namshukuru pia Mungu kwa ajili ya maisha ya jamii yangu au familia yangu. De igual modo agradeço a Deus pela vida da minha família. Mungu anaendelea kuwa mwema kwetu. Deus continua a ser bom. Haijalishi tunayopitia, sem importar o que passamos, lakini uaminifu wake unaendelea siku baada ya siku katika maisha. Mas a sua fidelidade continua conosco a cada dia. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Leo tunakwenda kusikia neno la Mungu. Hoje vamos ouvir a palavra de Deus. Ni kama muendelezo wa kile ambacho tulisikia wiki iliyopita. É como uma continuação do que ouvimos na semana passada. Tuliambiwa ya kwamba fomos dito que kwa maisha ya kibinafsi au maisha ya jamii au ya familia, na vida pessoal da família ou de uma comunidade, kuna mambo au changamoto tunazopitia, há desafios que nós passamos, au matatizo tunayopitia, problemas que nós enfrentamos, na ni halisi, e é normal, é real, é real, ni halisi, é real, ni halisi kabisa, é real sim, na ni wajibu wetu é nossa responsabilidade kuweza kuyashughulikia, poder trabalhar nisso, au kuweza kuyapatia suluhisho, poder procurar a solução. Lakini kwa namna gani? Mas de que maneira? Tukaambiwa ya kwamba fomos dito que namna nzuri ya kushughulikia matatizo hayo, uma boa forma de enfrentar os problemas, ni kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. É em primeiro lugar buscar o reino de Deus e sua justiça. Tunapotafuta ufalme wa Mungu na haki yake, buscando esse reino e sua justiça, Mungu kwa upande wake, Deus pela sua parte, atatufanyia wepesi, ele irá facilitar, na hata anaweza katupa roho za utambuzi, e ele nos dará espírito de discernimento, inayoweza kuona zaidi ya pale macho yanapoishia, que pode ver além dos olhos carnais, na tunaweza kuyashughulikia e matatizo assim hayo podemos na kuyapatia enfrentar os suluhisho, problemas e alcançar a solução, kuliko kutumia njia zetu wenyewe. ao invés de buscar os nossos próprios Bwana caminhos. Yesu asifiwe. Louvado seja Kwa o hiyo leo Senhor. tutaendelea kidogo. Hoje iremos dar continuação. Kuna kisa ambacho tutakwenda kukiona. Existe uma razão em que iremos ver. Kisa. Motivo. Hapana. Kisa. Tokeo fulani au jambo fulani. Ok. Um acontecimento que iremos ver. Yeah, kisa ambacho tutakwenda kukiona asubuhi ya leo. Um acontecimento que iremos ver. Naamini kitakusaidia. E creio que irá te ajudar. Kitakujenga. Irá te edificar. Na kitakutia moyo. Irá te encorajar. Naomba ufungue moyo wako. Então peço que abra o seu coração. Para que Deus fale contigo na manhã de hoje. Asifiwe. Amém. Tutazungumzia mfalme mmoja anaitwa Yehoshafati. Vamos falar sobre rei chamado Josafat. Ni mfalme wa Yuda huyu. É rei de Judá. Ya mambo haya tunayapata katika kile kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati. Vamos encontrar em segundo livro de Crônicas, sura yake ya 20. O capítulo 20. Na tutaanzia pale. Iremos começar daí. Kwa nitaomba mtumishi wa Mungu Eleazari awe tayari. Peço ao servo de Deus Eleazar estar pronto. Naiza ikiwezekana naye pia. E a irmã Naiza também está pronta com sua Bíblia para ajudar na leitura. Lakini kabla hatujafika pale, antes de chegarmos na leitura, nataka nijaribu kufafanua kidogo. Quero aqui abrir ou explicar. Nataka nifafanue kwamba quero aqui explicar que kuna watu wengi labda hawajui. Há muita gente que talvez não saiba. Kuna wakati unasikia mfalme wa Yuda. Há momentos que nós ouvimos falar do rei de Judá. Kuna wakati unasikia mfalme wa Israeli. Ou rei de Israel. Sasa kuna wale ambao wanashindwa kutenganisha mambo haya yakoje. Talvez não consigas
diferenciar Kwa os hiyo dois leo, termos. Então hoje, kabla hatujaingia pale kwa somo, antes de entrarmos na nataka leitura, nikujuze au quero nikueleweshe te explicar alguma coisa. tofauti kati ya ufalme wa Yuda na ufalme wa A Israeli. diferença entre o reino de Judá Bwana e o Yesu reino de asifiwe. Israel. Kwa hiyo naomba unifuate vizuri. Então peço que me escute bem. Japokuwa mimi sio mwalimu kama wenzangu jinsi walivyo. Mesmo que eu não seja professor como os meus irmãos, Mara nyingi wanasikia mchungaji akisimama hapa, mimi ni mwalimu. eu ouço o pastor a dizer que eu sou professor. Ya mchungaji Seso akisimama hapa, mimi Bem ni como o mwalimu. pastor Celso também. Ya, Paulo, mimi ni mwalimu. O irmão Paulo também. Lakini sasa mimi sio mwalimu. Então eu não sou professor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo labda usitarajie mengi sana kutoka kwangu Talvez kama não- jinsi walivyo walimu. Talvez não espere muito de um professor. de Wao mim. wana mbinu wanazotumia Eles têm suas estratégias na como wana professor neema juu yao. e têm sua graça como professor. Lakini mimi Mas eu sina mbinu yoyote. não tenho Nina essa neema estratégia tu. de professor, Nina tenho a neema graça. tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna tofauti kati yetu. Então há uma diferença aí. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo naomba uwe makini, Quero que esteja atento utapata jambo para poder na receber utaelewa algo. Irá tofauti entender iliyopo a diferença kabla existente hatujaingia pale kwa antes kisa de entrarmos na leitura. tutakachozungumzia. Mungu anamtokea Yoshua. Deus aparece para Josué Ni mara ya pili sasa hiyo, pela segunda vez. baada ya mara ya kwanza kumtokea katika hema la kukutania wakiwa pamoja na Na Musa. primeira vez ele se encontra, ele aparece na tenda de encontro junto com Anamwambia Moisés. Yoshua ya kwamba E ele diz a Josué: kuwa hodari fique firme na moyo wa ushujaa, com o seu coração kwa sababu de ni valência, wewe porque é você utakayewarithisha wana wa Israeli nchi niliyowapia baba zao. que fará chegar o povo israelita na terra prometida. Wakati ule Musa ana miaka karibu 120, Na altura Moisés tem quase 120 anos. ameshazeeka, hawezi chochote Já tena, está velho e não consegue muito. na Yoshua alikuwa ni mtu aliyekuwa karibu naye Josué era alguém próximo de Moisés. katika kila jambo. Em quase tudo. Kila kitu ambacho Musa alifanya alikuwa pamoja na Em Yoshua. tudo quanto Moisés fizesse, Josué estava por perto. Pale katika hema la kukutania, Na tenda de encontro, hata katika baadhi ya safari alizofanya katika mlima wa mesmo Sinai, em diversas viagens que fez ao Monte Sião, waliongozana na Yoshua pamoja. e estava junto com, Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa Josué. karibu sana, Então Josué era próximo de na Moisés. Yoshua alijifunza mambo mengi kutoka kwa Musa, Muita coisa Josué aprendeu na de alikuwa Moisés. ni kijana mnyenyekevu sana, Era jovem humilde. na hekima ya Mungu ilikuwa juu yake, A sabedoria de Deus estava kwa sobre sababu ele. Musa alikuwa amemwekea Porque mikono. Moisés tinha imposto as Kwa suas hiyo mara ya mãos kwanza sobre Mungu ele. akatokea pale, Então, a primeira vez, Katika Deus hekalu, aparece na tenda akampa Yoshua ule ujumbe, e deu a Josué essa na mensagem. Musa kwa nafasi yake Moisés, pela sua vez, akamtambulisha Yoshua mbele ya wana wa Israeli, apresenta a Josué Kwamba na yeye presença sasa dos ni israelitas mzee, que ele já é na Mungu velho amemwambia kwamba hata ingia katika nchi ya e Kanaani. Deus já lhe avisou que não Kwa chegará hiyo na akamwambia terra kwamba Yoshua prometida. mwana wa Nuni Portanto, Josué ndiye atakayewaongoza irá liderá-los na kuwarithisha ile nchi ambayo Mungu e alituahidi. fazê-los chegar na terra Bwana prometida. Yesu asifiwe. Amém. Kwa hiyo alipomtokea sasa mara hiyo ya pili, Mungu anamtokea Yoshua, Então, pela segunda vez, Deus aparece a Josué. Biblia haijaeleza wazi alimtokea namna gani, A Bíblia não esclarece como kama ni apareceu. kwa ndoto, Se kama é ni kwa por maono, um sonho, ou au ni kwa visão, sauti. ou voz, ni tofauti na kule kwenye hema la kukutania. diferente da tenda de Maana encontro. Mungu alishuka kupitia wingu, Porque nguzo ya wingu, ali Deus aparecia por nguzo ya wingu. nuvem, aparecia em forma de uma nuvem. Bwana Yesu asifiwe sana. Amém. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Kwa hiyo akamtokea namna hiyo, Então apareceu dessa forma. akaja kumwambia au kumhakikishia ya kwamba E ele veio certificá-lo que wajibu wa kuwarithisha wana wa Israeli nchi ya Kanaani au nchi ya ahadi a responsabilidade de fazer o povo de Israel ni chegar ya em Canaã kwake, era ni ya kwake. dele, era Kwa de hiyo awe Josué. hodari Então que ele fosse valente, na moyo wa ujasiri. com um coração Kwa nini awe hodari na moyo wa ujasiri? Por que ser valente e coração de Kwa sababu coragem? kazi ambayo anakwenda kuichukua na kuisimamia Porque a obra, a missão que ele iria levar, ni ngumu, era uma missão forte, inahitaji ushujaa. difícil, que precisava de Inahitaji coragem, hodari. precisava de valência. Wakati wa maisha yote ya Musa, Em toda a vida de Moisés, wako ng'ambo ya Yordani, kabla hawajavuka, antes de atravessar o rio walikuwa Jordão, wameteka maeneo mawili tu,
já tinham possuído apenas 2 au lugares. waliwashinda wafalme wawili tu, Já tinham vencido 2 reinos apenas. mfalme Sioni na mfalme Ogu. O rei Og e o rei Sion. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Musa anakufa, Até a morte de ni Moisés, wafalme wawili tu ndio ambao Musa aliweza kuwashinda katika uongozi são wake. apenas 2 reis que Kwa hiyo ele kazi conseguiu iliyokuwa mbele vencer. ya Yoshua, Então a obra, a missão que ilikuwa estava ngumu zaidi. que incumbia a ndio Josué era maana mais Mungu forte. akamjia na kumwambia kwamba awe hodari na moyo Por isso Deus wa ushujaa. aparece e diz, olha, tens que ser corajoso e tenha o Kwa coração sababu haingekuwa valente, rahisi kazi ambayo anakwenda kuifanya. porque a missão não seria fácil. Na katika ile miji walioiteka, Então nas terras que eles já tinham tayari kuna possuído, makabila mawili yalikuwa yamepewa kama urithi. tem ali 2 tribos que já tinham sendo entregue terras como herança. Na nusu. E- Makabila mawili na nusu. 2 tribos e meia. Kuna kabila la Reubeni A tribo de Ruben na kabila la Dani e a tribo de Dan pamoja na nusu ya kabila la Manase. e a metade da tribo de Manassés. Sasa Manase si mtoto wa Não, Yakobo. Manassés não é filho de Jacó, Manase ni mtoto wa kwanza wa Yusufu. é o primogênito de José. Kwa hiyo badala ya kuitwa kabila la Yusufu, Então, ao invés de ser chamada tribo de José, wakaamua kuliita kabila la Manase. então foi chamada tribo de Manase Manassés. alikuwa na mdogo wake anaitwa Efraimu. Ele tinha o seu irmãozinho Bwana chamado Yesu Efraim. asifiwe. Kwa hiyo makabila yale mawili tayari yana urithi wao. Então essas 2 tribos e meia já tinham a sua herança. Mungu anamwambia Yoshua sasa asimame na kuongoza wana wa E Israeli, Deus diz a Josué, levanta e conduza o ili povo kila israelita, kabila na kila jamii yake iweze kupata mahali pa de urithi modo wao. que as restantes tribos pudessem ter a Bwana sua Yesu herança de asifiwe. terra. Baada ya siku kidogo au siku chache, Depois de alguns dias, Mungu anamwambia Yoshua sasa aweze kuvuka mto Yordani Deus diz a Josué para atravessar o rio ili Jordão, mapambano yaanze. para que a batalha Na kitu começasse. kimoja alichomwambia ni kwamba E uma coisa ele disse: usiogope wala usifadhaike, não tenha medo e não fique triste, kwa sababu nitakuwa pamoja nawe, porque eu estarei contigo. sitakuacha Não te wala deixarei, sitakupungukia. não te desampararei. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yoshua akavaa ule ujasiri Então Josué vestiu-se akijua ya daquela kwamba Mungu atakuwa coragem, pamoja naye kama alivyokuwa na sabendo Musa mtumishi que wake. Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Baadaye Mungu akampa maelekezo jinsi ya kuvuka mto E Yordani Deus lhe deu instruções de como atravessar o rio Jordão. na akamtukuza Yoshua kwa mara ya kwanza mbele ya taifa la Israeli. E Deus glorificou Josué pela primeira vez diante do povo Tunajua ya israelita. kwamba bahari au mto Yordani ulifunguka Sabemos que o rio Jordão abriu-se baada ya Yoshua kufanya kila alichoambiwa na Mungu, depois de Josué cumprir o que Deus mandou, na wana wa Israeli wakavuka. e o povo israelita atravessou. Sasa yale makabila mawili na nusu yaliyokuwa tayari yamepata urithi, As 2 tribos e meia que já tinham sua Musa porção de aliwaambia terra, kwamba wasifurahi wala kusherehekea Moisés disse: não podem celebrar na kusema agora kwamba sisi tayari, basi tutulie. e dizer, ok, para nós já basta. Akawaambia watakapovuka Disse, ndugu quando zenu, atravessar, os vossos irmãos quando muungane atravessarem, pamoja nao juntem-se a ili eles mkapigane pamoja nao, para poderem lá na lutar com wao eles pia waweze kurithi maeneo yao au e nchi yao. eles poderem também conquistar suas terras. Biblia inasema ya kwamba A Bíblia diz wakakusanya wanajeshi kama 40,000 wa yale makabila mawili na nusu, que foram reunidos quase 40 mil soldados daquelas 2 tribos e meia. wakaandamana na wana wa Israeli ng'ambo ya Eles mto wa se Yordani. juntaram com o restante para poder atravessar o Kwa sababu rio. maelezo ni mengi, nitakuwa na katakata, kwa sababu nikisema nieleze kwa ufasaha tutatoka hapa saa sita. Irei encurtar a história, porque é pouco longa. Kwa hiyo walipovuka mto Yordani, Então, atravessado o rio ushindi wa Jordão, kwanza ilikuwa ni juu ya a Yeriko. primeira vitória era sobre Kila mtu Jericó. anajua jinsi Yeriko ilivyotekwa na Todos ikaanguka, sabem como Jericó foi ikawa conquistado chini ya milki ya wana wa e Israeli. ficou debaixo do poder israelita. Baada ya hapo wakavamia mji wa Hai. Depois entraram no reino de Ai. Japokuwa kulikuwa na changamoto katika safari ya kwanza Mesmo havendo, sana ambavyo Yoshua alipambana navyo katika uongozi wake, então era uma batalha tão forte que Josué enfrentou. na mpaka Mungu aliingilia kati pale. E Deus entrou no meio Ndio daquilo. tunakuta pale Yoshua anamwomba Mungu jua lisimame Aí encontramos Josué pedir a Deus ili aweze fazer parar kupambana o sol kuangamiza maadui wake para wote, poder lutar e eliminar os na Mungu inimigos. akawasaidia pia, Deus ajudou-lhes, kwa sababu aliachia mawe ya barafu kutoka mbinguni porque deixou cair pedras de gelo na lá yakaanza do céu kuua maadui zao, e começaram a matar os seus inimigos. na ile vita wakaishinda. Aquela guerra também eles Bwana venceram. Yesu asifiwe. Wakaendelea. Continuaram mais. Vita baada ya vita, vita baada ya vita. Batalha após batalha.
na mpaka jinsi walivyomaliza. até que eles Biblia terminaram. inasema ya kwamba A Bíblia diz que katika uongozi wa Yoshua na liderança de Josué, alipambana na wafalme 31 ele lutou contra 31 reis na akawashinda wote. e ele venceu todos eles. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vita ile ikawa imemalizika. Então aquela guerra acabou. Tayari sasa ni wakati wa kurithisha sasa wana wa Israeli, kila watu na sehemu yao. Agora é o tempo de distribuir as terras de cada tribo. Biblia haijasema kwamba vita ile ilichukua miaka mingapi tangu Yoshua alipoanza na mpaka alipomaliza. A Bíblia não nos diz quanto tempo levou aquela guerra desde que começou Lakini Josué kuna até o baadhi fim. ya chambuzi na tafsiri Mas alguns historiadores zinasema kwamba ilichukua muda wa miaka 7. dizem que aquela guerra levou por volta de 7 anos. Kwa hiyo miaka 7 wako vitani. Então 7 anos de guerra. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu alimuhimiza Yoshua awe hodari na moyo wa ujasiri. Por isso Deus encorajou Josué que Kwa fosse sababu haikuwa valente, rahisi. porque não foi fácil. Na Yoshua alisimama mwaminifu na kufuata kanuni na maelekezo ya Mungu mpaka E mwisho. Josué continuou fiel, seguindo os princípios e Na ndiye mandamentos de Deus. kiongozi katika Israeli É o líder ambaye israelita hakuiacha njia ya Mungu mpaka que alipofariki. não deixou o caminho de Deus até a sua Bwana morte. Yesu asifiwe. Amém. Sasa baada ya kuteka ile nchi yote, Então, depois de conquistar todas aquelas sasa terras, kijiografia geograficamente, nchi ile ilikuwa kama imegawanyika sehemu kuu mbili. aquela terra estava dividida em duas grandes partes. Kuna sehemu ya kaskazini Tinha o norte, na kulikuwa na sehemu ya kusini. tinha o sul. Sasa sehemu ya kaskazini Então, o norte, ambayo ilikuwa kubwa zaidi que era mais grande, ilimilikiwa na makabila 10 ya Israeli. foi ocupado por 10 tribos Na israelitas. upande wake wa kusini E o norte, o sul, makabila mawili, eram lá duas tribos. kabila la Benjamin A tribo de Benjamim na kabila la Yuda. e a tribo de Judá. Bwana Yesu asifiwe. Na makao makuu ya ule ufalme yalikuwa Yerusalemu, E o capital daquele reino estava lá em Jerusalém. na Yerusalemu ilikuwa ni upande wa kusini. Jerusalém estava no sul. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikueleze tofauti kati ya ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli, Quero te dizer a diferença entre o reino de Judá ili e o tuingie reino katika somo la israelita, leo. para entrarmos Na kichwa cha somo la leo no estudo de linasema hoje. E o tema de hoje diz: usiogope. não tema. Vita si vyako, vita ni vya Bwana. A batalha não é sua, mas sim do Senhor. Hiyo ndio mada ya siku ya leo. É o tema do dia. Kwa hiyo baada ya hapo wakaanza kuishi. Depois disso, começaram a viver. Yoshua akawagawia wana wa Israeli ile nchi. E Josué distribuiu a terra. Ilichukua muda mrefu pia Levou kwa tempo, sababu walikuwa wengi porque eram muitos. na ilikuwa ni kabila baada ya kabila, jamaa baada ya jamaa. Tribo após tribo, família após família. Na alipotimiza miaka 110, Quando ele fez seus 110 anos, Yoshua mwana wa Nuni akafariki. Josué também morreu. Bwana Yesu asifiwe. Waisraeli wakaendelea kuishi. Os israelitas continuaram a viver. Bahati mbaya wakamtenda Mungu dhambi. Eles pecaram contra o Na Senhor Mungu akaanza e kuwaadhibu. o Senhor começou a castigá-los. Lakini wanapomlilia Mas quando eles se akawa arrependiam, anawainulia waamuzi e Deus levantava juízes kwa kuwasaidia na kuwa msaada kwao. para que pudessem ser ajuda para eles. Ikaendelea. Continuou. Kwa sababu ya kujaribu kukomboa muda. Em questão de salvar o tempo. Ikafika sasa wakati wa Nabii Samueli kama nabii wa Israeli na mara hiyo yeye kama mwamuzi wa Israeli. Então Samuel, na qualidade de profeta, também de juiz de Israel, Bwana Yesu asifiwe. Akawa juu ya Israeli. ele estava lá em Sasa wakati Israel. wa Samueli amekuwa naye mzee, Então Samuel também envelhecendo, alikuwa na watoto wake wawili tinha dois seus ambao filhos, nao walitaka awachukue nafasi yake ya kuwa waamuzi wa que Israeli. também queriam tomar o espaço do seu pai para Lakini wale serem watoto juízes. wake hawakuwa waaminifu mbele za Bwana. Mas os seus filhos não eram fiéis diante do Hawakuwa Senhor. wanatoa hukumu ya haki. Eles não julgavam com justiça. Kwa hiyo walikuwa wanapokea rushwa, Eles recebiam walikuwa wanapokea suborno, hongo. eles Kwa recebiam hiyo hawakuwa suborno, wanatoa hukumu ya haki. eles não eram justos. Kwa hiyo wazee wa Israeli Então os anciões wakakutana israelitas sasa, reuniram-se, wakamwendea Samueli. foram até a Samuel. Samueli, wewe tayari ni mzee, Você já está velho. sasa Samuel. tunataka na sisi Agora nós queremos tuwe na mfalme, ter um rei. utupatie mfalme. Nos dê um rei. Jambo lile likamkasirisha Samueli, Aquilo entristeceu o coração de Samuel. Hakulifurahia. Samuel não recebeu bem aquilo. akaenda mbele za Bwana Foi na presença do kwa sababu Mungu alitaka kuwa mfalme wa Israeli.
Deus, ele queria permanecer apenas ele como rei de Lakini Israel. sasa wao wanataka wawe na mfalme kama mataifa mengine. Mas eles queriam um rei humano como outras Kwa nações. Samuel alipopeleka taarifa ile mbele za Bwana, Então Samuel levando aquela questão na presença de Mungu Deus, akamwambia wape kile wanachotaka. Deus disse, olha, dê a eles o que desejam. Kama ni kuniasi wananiasi mimi, Se é pecar, eles estão a pecar lakini contra wape mim. kile ambacho wanataka. Mas dê a eles o que Bwana Yesu precisam. asifiwe. Lakini Mungu akamwambia kwamba kuna matokeo mabaya katika kile unachokitaka. E Deus avisou que, olha, haverá consequências más Na nisso que vocês desejam. itakuwa vizuri uambie Será bom avisá-los kile ambacho watakipata baada ya Uki- kuwa na mfalme wa kidunia. o que irão receber depois de ter um rei humano. Akamwambia jambo la kwanza, A primeira coisa, mtakuwa mnalima na kuvuna mashamba kwa ajili yake. estarão a capinar e colher a favor do vosso rei. Jambo la pili, Segunda coisa, atatoa binti zenu ele levará vossas wawe filhas, watengenezaji wa manukato ya kifalme pamoja na kuwa wapishi wa kifalme. ele levará vossas filhas para serem cozinheiras dele. Jambo la tatu, A terceira coisa, mashamba yenu ya mizabibu as vossas machambas uva na as mizeituni. vossas videiras, Mashamba ya mizabibu na mizeituni, as vossas machambas de uva, yale ambao ni mazuri, zile sehemu nzuri nzuri, as machambas boas, kwa as sababu yeye melhores. atakuwa mfalme na atakuwa juu yenu, Ele, por ser rei, atajitwalia yeye levará aquilo para ele na atawagawia hata baadhi ya maafisa ambao watakuwa wanamfanyia e kazi. irá distribuir para alguns oficiais Bwana que Yesu estarão asifiwe a sana. seu trabalho. Hizo ni consequence ambazo watazipata wakiwa na mfalme wa kidunia. São consequências que eles teriam depois de ter Jambo la o rei kufuata, humano. jambo la A kufuata, seguir, akasema kwamba atakuwa na watoza ushuru. também vocês estarão a pagar imposto. Kwa hiyo mtakuwa mnalipa ushuru. Vão começar a pagar imposto. Inawezekana kwa wakati ule hawakuwa wanalipa ushuru, Talvez na altura, antes disso, não lakini pagavam. mfalme akiwa juu yenu Mas o rei estando sobre vós, mtalazimika kulipa ushuru. serão obrigados a pagar imposto. Jambo lingine, Outra coisa, akasema atatoa ng'ombe na punda zenu wale wazuri wazuri. também levará os vossos jumentos e vossas vacas. Jambo lingine, Outra coisa, katika mifugo yenu yote, na vossa cria, no vosso kila gado, asilimia 10 ya mifugo yenu atachukua yeye. 10% do vosso gado ele levará para si. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nasema ya kuwa jambo lingine ni kwamba E a outra coisa é, atawatawala, atawatia katika kazi zake mwenyewe, ele vos colocará nos seus próprios kazi trabalhos. zake za kibinafsi za Trabalhos kifalme pessoais zake dele. yeye. Kwa hiyo ninyi mtakuwa wafanyakazi katika zile Vocês kazi. serão seus trabalhadores. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho akawaambia E kwamba por fim disse, watakuwa watumwa wa mfalme, serão os escravos do rei. watakuwa watumwa wa mfalme. Serão escravos do rei. Bwana Yesu asifiwe sana. Louvado seja o Senhor. Kwa hiyo na mwisho akasema kwamba E por fim, mtalia mbele za Bwana kuhusu huyo mfalme chorarão diante do Senhor por este rei. na Bwana asiwajibu. E o Senhor não vos Kwa ni responderá. majibu ambayo Mungu anampa Samueli awaambie wale wazee wa Israeli. São respostas que Deus dá a Samuel para levar aos anciões israelitas. Na akaja akawaeleza kama E Bwana ele foi alivyosema. lá e informou segundo o que Deus tinha Lakini dito. wakasema hapana, Mas eles disseram, não, hatusikii chochote. não queremos ouvir nada Tunachotaka disso. sisi O que ni nós kuwa na queremos mfalme. é um rei. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo Depois disso, Mungu akawainulia Sauli kama mfalme wao wa kwanza. Deus levanta Saul como o primeiro rei. Tunamwona mfalme Sauli akiwa ni mfalme wa Israeli yote bado. Vimos Saul sendo o rei de toda a nação israelita. Anaitwa mfalme wa Israeli. Ser chamado o rei israelita. Kwa hiyo akaendelea kuongoza katika utawala wake na ufalme wake. Continuou a liderar no seu reinado. Na kuna jambo alifanya ambalo halikumpendeza Mungu, Mungu akamkataa. Então, alguma coisa ele fez que não foi agradável a Deus e Deus lhe negou. Na akamuinua Daudi mwana wa Yese aweze kuchukua ufalme, jinsi alivyokuwa anafanya Sauli. As 12 tribos, assim como foi no tempo de Maisha Saul. yakaendelea E a yakaendelea. vida continuou. Ikafikia wakati Daudi akawa mzee, Chega o tempo que Davi envelhece. na alipokufa E quando ele morre, Mungu akamuinua mtoto wake Deus Suleiman, levanta Salomão. akachukua nafasi ya ufalme. Salomão é rei. Na ndio hapa matatizo yalipoanzia. Aqui começa o problema. Matatizo yakaanzia katika ufalme wa O Sulemani. problema começa no reinado de Salomão. Tunajua ya kwamba Sabemos que Sulemani alikuwa ni mtu anayependa fahari kubwa, Salomão era alguém que gostava muito na wakati wake era rico. E no seu tempo,
ndio wakati ambao ujenzi wa kanisa ulianza. É o tempo que começou a construção do templo. Ujenzi wa hekalu ulianza. A construção do Na templo kazi ile começou. ilikuwa kubwa sana. E aquele trabalho era muito Na forte. ilihitaji ustadi wa hali ya juu. E o trabalho precisou de muita Kwa hiyo valência. Waisraeli walitumika sana kama wafanyakazi. Então, os israelitas trabalharam como, Na como kazi zilikuwa ngumu kweli. trabalhadores simples Na lá. kazi zilikuwa E era ngumu kweli. trabalho tão forte. Kwa hiyo matokeo yote yale ambayo Mungu alimwambia Samueli awaambie wana wa Israeli, Todas as consequências que Deus comunicou a Samuel para os wakaanza kuyaona israelitas katika ufalme wa Sulemani. começaram a viver aquilo no tempo de rei Kazi ngumu Salomão. sana. Trabalho muito Wanafanyishwa forçado. kazi ngumu sana. Trabalho muito Kwa forçado. sababu hekalu lile lilikuwa la kifahari Porque o templo era muito luxuoso. na vivyo hivyo Sulemani alijijengea majengo mengi ya kifahari. Da mesma forma, Salomão ergueu para si mesmo Kwa hiyo, muitos edifícios luxuosos. Ilihitaji wafanyakazi wengi sana, Então aquilo precisou de muitos trabalhadores. na ikahitaji sasa watu waanze kulipa kodi. Do mesmo jeito, foi necessário que começassem a pagar o imposto. Kwa hiyo watu wakalemewa, Então as pessoas ficaram muito watu sobrecarregadas. wakalemewa sana, O povo ficou sobrecarregado. lakini hawakuwa na jinsi ya kufanya. Mas não havia maneira Hawakufanya mais. chochote, Não fizeram mais wakawa nada. kama watumwa, Ficaram a viver como escravos. kama jinsi Bwana alivyomwambia Assim como Samueli. Deus avisou a Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Tuko pamoja mpaka hapo? Estamos juntos até aqui. Tunafuata vizuri? Estamos juntos. Amen. Leo utajua ni kwa nini falme zile ziligawana. Hoje vais entender porque os reinos se dividiram. Kwa hiyo maisha yao yakawa mazito na magumu, Então a vida se tornou muito difícil. wakalemewa sana wana wa Israeli, Ficaram sobrecarregados, lakini hawakuwa na jinsi, mas não tinha maneira. wakaishi maisha yale, Levaram aquela vida. wakaishi hivyo, Viveram da mesma forma. wakaishi hivyo. Eles viveram da mesma Wakaishi forma. hivyo. Viveram da Ikafika mesma forma. wakati sasa Chegou o tempo mfalme Sulemani naye que o rei Salomão anakaribia kufa, estava prestes a morrer. anakaribia kufa, Estava prestes a na morrer. alipokufa E quando morreu, Rehoboamu, o Rehoboamu mtoto wake Reoboão, o seu filho, akachukua ufalme badala ya Sulemani. tomou o espaço depois do Salomão. Hapo sasa ndipo matatizo yalipokuja kupasuka, Aí então o problema apareceu. na ndipo tunakuta sasa baadhi ya sababu zilizosababisha ule ufalme kugawanyika. Encontramos aí algumas razões da divisão. Kwa hiyo alipoingia Rehoboamu, Quando Reoboão toma espaço, utawala wake ulikuwa mzito na mkali sana. o seu reino foi muito duro e muito difícil. Kwanza hakuwa na hekima na uwezo mzuri wa kuongoza. Ele não tinha sabedoria para dirigir bem. Kwa hiyo aliongoza kwa mkono wa chuma. Ele dirigiu somente a mão de Kwa hiyo ferro. mateso yakaongezeka zaidi kwa wana wa Israeli. Sofrimento duplicou, aumentou para Kwa o hiyo povo. wakamjia mfalme, E eles foram até o rei. wakamwambia mfalme, Disseram, o rei, tafadhali por favor, tupunguzie mateso. diminua o Ushuru sofrimento. ni wa hali ya juu, O imposto está a tunafanya mais. kazi kama watumwa. Trabalhamos como Hebu jaribu escravos. kutupunguzia hivi Olha, hivi vifungo, Tenta diminuir isso. tupunguzie hii mizigo inayotulemea. Diminua esse fardo que é muito pesado. Badala ya kuwajibu vizuri, Ao invés de responder bem, akasema, ikiwa baba yangu aliwachapa mijeledi, disse: se meu pai vos deu chamboco de borracha, mimi nitawachapa kwa nge. irei vos bater. Com- Escorpião, irei vos bater através de escorpiões. Kazi ambayo baba yangu aliwafanyisha, O trabalho duro que meu pai vos deu, mimi nitaizidisha zaidi. irei duplicar. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Ikaleta hasira ndani ya watu, Aquilo trouxe amargura no coração, ikaleta hasira ndani ya trouxe watu. ira nas pessoas. Kwa hiyo huo unyanyasaji wa kifedha, Então, este problema financeiro, huo unyanyasaji wa kifedha na kazi ngumu o abuso financeiro e trabalho árduo, ambazo wana wa Israeli walihisi wamelemewa sana, que o povo israelita já tinha como fardo, ni mojawapo ya sababu. é uma das razões. Sababu ya pili, Segunda razão, kukosa uongozi imara baada ya Sulemani, falta de liderança forte depois de kama Salomão, jinsi nilivyosema. como foi dito Rehoboamu antes. hakuwa na hekima yoyote ya uongozi, O Reoboão não tinha Aliongoza tu kwa sabedoria mkono para wa liderança. Ele liderou a mão de ferro. jambo la tatu, A terceira razão, kulikuwa na malalamiko ya kikabila na mgawanyiko wa kisiasa. havia queixas tribais e divisão política. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Kwa hiyo wale watu wa kaskazini Então, os do norte
yale makabila ya kaskazini as tribos do norte, yaliona kama yenyewe ndo yanaonewa zaidi, viram que elas eram mais na injustiçadas. wale watu wa kusini wao ndo wana uheri na wana unafuu. E os do sul eram meio Kwa favorizados. hiyo jambo la ukabila likaingia pale, Então aí entrou tribalismo na siasa ikaingia, e a kwa política sababu entrou no maafisa meio. wote waliokuwa karibu na Então, mfalme todos os líderes que estavam por perto wengi do wao rei, walikuwa ni wale wa yale makabila ya kusini. grande parte eram das tribos do sul. Kwa hiyo wale wa kaskazini wakahisi kutengwa, Os do norte sentiram-se afastados. wakahisi kwamba hawatendewi haki. Sentiram-se que não eram justiçados. Na baada ya watu kupata majibu yale kutoka kwa yule mfalme, E depois de receber aquelas respostas do rei, wakaamua kuasi. decidiram rebelar-se. Akainuka mtu ambaye anaitwa Yeroboamu. Kuna Rehoboamu na Yeroboamu. Existe Jeroboão e Reboão. Kwa hiyo hapa ni Obrigado. hatari. Existe Reboão e Jeroboão. Sasa huyu Yeroboamu Então, o Jeroboão, katika siku za nyuma, depois de alguns dias, yeye alikuwa ni afisa katika ufalme wa Sulemani. ele era oficial na casa de Alifanya kazi, Salomão. japokuwa alikuwa wa kaskazini, lakini Por alikuwa na mais, nafasi kusini. por mais que ele era do norte, Kwa hiyo mas baada tinha ya mambo yote hayo espaço no sul. kupitika na kutendeka, Então, depois desses todos os acontecimentos, na watu wa kaskazini sasa kukasirika kupita kiasi, e o pessoal do norte ficou frustrado, kwa hiyo akaamua kusimamia uasi na kujitenga na kusini. então o Jeroboão tornou-se líder da rebelião. Kwa hiyo- E dividiram-se com o sul. Kwa hiyo kukawa na uasi. Houve essa rebelião. Yeroboamu akachukua yale mataifa 10 ya kaskazini, E Jeroboão toma as 10 tribos do akawa norte, mfalme wa kwanza wa se Israeli. torna o primeiro rei das 10 tribos que se chamaram de Israel. Kwa hiyo yale mataifa 10 ndo Biblia inasema kwamba mfalme wa Israeli. A Bíblia chama as 10 tribos do reino israelita. Kwa hiyo yale makabila mawili ya kusini Biblia inayaita kwamba ni ufalme wa Yuda. As duas tribos do sul, a Bíblia chama do reino de Judá. Kwa hiyo kuanzia hapo A partir de lá, ule ufalme ukagawanyika. a nação dividiu-se. Ufalme ukagawanyika. As duas nações, os deuses de Betel e Dan. Kwa hiyo akaweka mahekalu, Ele akajenga mahekalu. fez lá templos. Sasa cha ajabu alichofanya O admirável que na ele cha fez, kusikitisha alichofanya, e algo triste, akatengeneza sanamu za ndama. ele fez estátuas. Ndama ni wale ng'ombe wadogo, sio ng'ombe wadogo wa kawaida, Ele fez estátuas de filhotes de vaca, za dhahabu. aquilo de ouro, Kwa hiyo akaziweka katika yale mahekalu, e colocou naqueles templos watu waanze kuabudu zile para sanamu que as pessoas começassem a adorar as na tais kuwaambia ya estátuas. kwamba E disse: ndiyo miungu iliyowatoa Misri. estes são os vossos deuses que vos tiraram de Israel. Na Biblia inasema ya kwamba huyu de Yeroboamu, Egito. huyu E este Jeroboão, ndiye aliyeingiza dhambi katika ufalme wa kaskazini. a Bíblia diz que ele é quem trouxe o pecado no reino do sul, Bwana Yesu no kaskazini. reino do norte, Bwana perdão. Yesu asifiwe. Tawala, Ele também reinou, muda wake ukaisha, terminou seu tempo, akainuka mfalme mwingine levantou-se outro, alikuwa anaitwa mfalme Asa au Aza, e era chamado rei Asa, akatawala, e ele reinou. muda wake ukaisha. O seu tempo acabou. Ndipo alipoingia sasa Yehoshafati, huyu ambaye tunakwenda kumwongelea. Aí levantou-se então o Josafá. que Huyu estamos a falar Yehoshafati hoje. alikuwa ni mtoto wa Asa, mfalme Asa. Josafá foi filho do rei Asa. Kwa hiyo Yehoshafati anaanza kutawala. Então Josafá começa a reinar. Bwana Yesu asifiwe. Louvado seja o Senhor. Dada yetu Princesa Sofia tayari ameshafika? Princesa Sofia está aqui, chegou? Naona bado. Asante. Alipoanza kutawala Yehoshafati, Quando começou a reinar anatawala Josafá dhidi ya makabila yale mawili ya kusini. sobre as duas tribos, Ikafika wakati sasa chegou o tempo então tishio halisi likainuka katika ufalme wake, que se levantou uma ameaça no seu reino. na lile tishio lilikuwa ni halisi real, E aquela ameaça era real, kama jinsi ambavyo tulijifunza Jumapili iliyopita. assim como aprendemos no domingo passado, Kwa tishio linaweza likatokea kwa mtu binafsi au kwa taifa, que uma ameaça pode ser pessoal ou de uma na nação, inabidi lisuluhishwe, litafutiwe usuluhisho. e deve-se Au procurar uma solução para tal. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Basi
tuanze kusoma kwanza. Podemos Isiongee tu. ir à leitura. Sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tafadhali mtumishi, naomba twende hapo. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ikawa baada ya wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu wakamwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hosason Tamari. Samahani, naomba nirudie. Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hason Tamari, ndiyo Eni Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Amen. Kireno. Amém. Assim diz a palavra no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20, de 1 até 4. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafate. Então vieram alguns que deram aviso a Josafate, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hason Tamar, que é em Engedi. Então Josafate temeu e pôs-se a buscar a Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém. Amém. Kwa hiyo kisa hiki ni halisi. Então, esse acontecimento é real. Hayakuwa maono, não foi uma visão, wala haukuwa unabii. E não foi uma profecia. Ilikuwa ni jambo halisi. Foi algo real. Kwa hiyo kitisho kinakuja katika ufalme wa Yehoshafati. Então uma ameaça vem no reino de Josafá. Wafalme watatu wanaungana pamoja. 3 reinos juntos. Na wanainuka ili waje waupige ufalme wa Yuda. Se levantam contra o reino de Judá. Kwa hiyo mfalme anapata zile taarifa. Então, o rei recebe a informação. Ya kwamba kuna wafalme watatu wanakuja dhidi yako. Há 3 reis que se juntaram, estão contra ti. Então é uma grande ameaça. Na ni halisi. E é real. Kwa hiyo Yehoshafati akashindwa afanye nini? Então Josafá não conseguiu saber o que fazer. Kwanza yeye ana jeshi dogo. Primeiro ele tem poucos uwezo kuliko lile jeshi la zile falme tatu. Que não tem poder mais que os 3 reis juntos. Ikaingia ndani yake. Então ele ficou com medo. Lakini alichofanya ni nini? Mas o que ele fez? Atafute suluhisho. Ele tem que buscar solução. Lakini kwake yeye, mas para ele, akaona mtafute Bwana. Viu que deveria buscar o Senhor. Então foi na presença do Senhor. Na akatangaza katika miji yote ya Yuda. E ele proclamou em todas as aldeias de Judá que eles jejuassem e orassem para que tivessem uma ajuda do Senhor. Wao kama wao, porque eles hawangeweza kustahimili, eles não conseguiriam prevalecer diante daquela ameaça dos 3 reis juntos contra ele. Então ele reuniu todo o povo de todas as aldeias de Judá e buscaram o Senhor. Jejuaram e oraram buscando o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mstari wake wa 5 mpaka 12 tunaona sasa sala ya Yehoshafati. Do versículo 5 até 12 lá tem a oração de Josafá. Tutaenda tu haraka kwa sababu muda nao ndio unakimbia. De forma rápida vamos. Ndio mtumishi.
Amém. Kumi na mbili, ishia tu hapo. Português vamos deixar. Cada um pode ler por causa de tempo. Kwa hiyo tunaona sasa hapa sala ya Yehoshafati. Aqui estamos a ver a oração de Josafá. Akiwa mbele ya mlango wa hekalu pale mbele. Diante da porta do templo. Na watu wote wakiwa pamoja naye. Todo o povo está lá com ele. Kwa hiyo baada ya kuamua kumtafuta Bwana, depois de decidir buscar o na Senhor, kuita watu wote ili wafunge kwa sababu ya lile tishio ambalo linakuja, e chamar todo o povo para jejuar, baada ya kuona wao kama wao hawana uwezo wa kupambana nao, depois de ver que eles como eles não tinham wakaamua poder kutafuta msaada mbele za Bwana. Então buscaram ajuda. Kwa hiyo tunamuona Yehoshafati hapa sasa. Estamos a ver o Josafá. Anaanza kumkumbusha Mungu. Ele começa a lembrar o Senhor. Bwana, Senhor, si ni wewe ulisema hiki na kile? É o Senhor que falou isso e aquilo. Ni wewe umetupatia nchi hii. É o Senhor que nos deu esta nação, esta terra para podermos estar nela, nós e nossos filhos. Uma e outra coisa que lembrou o Senhor. Akaanza kueleza yale ambayo Bwana alikuwa ameahidi. Josafá está a lembrar as promessas do Senhor. Nataka nikuambie jambo moja. Quero te lembrar uma coisa. Mungu anafanya kile tu ambacho amesema. Deus faz o que ele prometeu. Chochote kile ambacho Mungu hakuahidi hawezi akafanya. Tudo quanto Deus não prometeu, não fará. Akajua hilo. Então Josafá soube disso. Que foi Deus a falar o A até. Kwa hiyo akaenda mbele zake. Então foi diante do Senhor yale ambayo yeye para lembrar ao Senhor o que ele mesmo tinha dito. Mungu utaturuhusu tuangamie. Agora o Senhor irá permitir que a gente pereça. Ututendee haki kwa sababu ni então, wewe uliyesema. Pedimos que o Senhor faça justiça porque é o Senhor quem prometeu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amém. Hata mimi na wewe. Mesmo eu e você. Haijalishi tunapitia nini. Não importa em que passamos. Em qualquer situação que está a passar, procure saber a promessa de Deus diz o que é acerca disso, para que tenhas um motivo de ir na presença do Senhor e dizer: Senhor, foste tu que falou isto e aquilo. Então, venho na tua presença segundo a tua palavra. E como Deus é fiel, Ele olha para a sua palavra e vai cumprir. Não peça nada que está fora da promessa de Deus, porque Ele não fará nada. Ele somente olha na sua palavra. O que Ele falou, é isso que Ele cumprirá. Assim fez Josafá. Lembrou ao Senhor. Então, o Senhor quer que a gente pereça, o Judá perder-se diante dos... Como Deus é fiel, Deus trouxe solução. No versículo 13 até 17, lá tem a resposta de Deus. Vemos lá o que Deus respondeu. Louvado seja o Senhor. Então Deus está a responder. Como Josafá lembrou ao Senhor a promessa dele, então Deus não tinha outra maneira de agir. Porque se ele não fizesse, então estaria contra a sua palavra. Então, naquele momento,
Deus se levanta por meio de profetas. O profeta chamado Jeziel era um levita. E o Espírito do Senhor vem sobre ele e traz a resposta de Deus para o povo judaico. Então, segundo a situação que estavam a enfrentar na altura, pediram ajuda vindo de Deus. Então Deus disse: não tenham medo, não tenham medo, porque aquela batalha não era a batalha deles, mas é Deus que irá lutar por eles. Louvado seja o Senhor. Então foram dito: não temam, não se preocupem, não tenham nenhuma preocupação. O Deus pessoalmente irá enfrentar isso. Deus irá resolver isto, essa questão de grande exército que se levantou contra eles. Não poderiam ter medo em frente deles. E Deus os encorajou. Deus trouxe a sua resposta por meio do profeta. Amém. E disse: vocês não vão precisar lutar, não. Não tenham medo, vocês não vão lutar. Apenas vão. Vão apenas. Vão se encontrar com eles. Mas não serão vocês a lutar. Serei eu a lutar por vós. Eu lutarei por vós. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pouco é o tempo. De 18 até 29, conseguimos lá ver como receberam a resposta de Deus. Depois de Deus ter respondido por meio do profeta, então o povo de Judá recebe aquela informação. O que eles fizeram? Eles se prostraram e adoraram o Senhor. Adoraram o Senhor. Glorificaram o Senhor. Louvaram o Senhor. Eles junto com os levitas, eles louvaram o Senhor. Pela resposta que receberam dele, que não tenham medo, não se preocupem, não precisariam lutar. Deus pessoalmente lutaria. Deus pessoalmente lutaria. Então, a sua resposta foi adoração a Deus. E disseram a Deus obrigado. Adoraram. Wakamsifu Bwana, wakamwabudu Bwana, wakamuinua Bwana. Adoraram e exaltaram o Senhor. Kwa jibu zuri ambalo walipokea kutoka kwa Mungu kwa kinywa cha nabii. Receberam de Deus vindo do profeta. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu inayofuata a seguir, tunaona sasa kutii na ushindi. Conseguimos ver a obediência deles e a vitória. Kwa sababu kuna kile waliambiwa jinsi ya kufanya. Foram dados instruções. Na walipotii waliona ushindi. E quando eles cumpriram, obedeceram, mstari wa 20 a mpaka vitória. 23 mtumishi. De 20 a 23. Tunaona utii wa watu wa Yuda na ushindi a wao. A obediência e a vitória. Haleluya.
Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Louvado seja o Tunamuona Senhor. mfalme Yehoshafati sasa Aqui o rei Josafá anawahimiza wana wa Israeli, wote ni wana wa Israeli. encoraja o povo. Japokuwa ufalme umeshagawanyika, lakini bado wote ni wana wa Israeli. Todos ainda são israelitas. Kwa hiyo waweze kutii manabii. Ele encoraja o povo para Waweze kuamini kile ambacho obedecer Mungu amesema. os profetas. Na wakafuata yale maelekezo ambayo nabii aliwaambia. E eles seguiram a direção dos Na Mungu profetas. kwa sababu ni Mungu mwaminifu, E como Deus é na fiel, ameshawaahidi kwamba atapigana kwa e ele ajili já yao, prometeu que irá lutar por eles. Mungu akasababisha tukio. Deus causou Mungu acontecimento. akasababisha tukio. Deus causou acontecimento. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu ni wa ajabu. Mas Deus é tão Mungu maravilhoso. ni wa ajabu sana. Maravilhoso. Nilipokuwa nasoma hapa Quando eu estava a nilishangaa ler- na kile ambacho walifanya. Quando eu estava a ler, eu fiquei muito admirado. Kwa hiyo baada ya wao kutii, Então, quando eles obedeceram, wakaweka waimbaji mbele. colocaram em frente o grupo de louvor. Waimbaji mbele, wanajeshi nyuma. Estava lá em frente o grupo Kwanza de ni kitu louvor ambacho e hakileti soldados por trás. maana, ni kitu hakileti É maana algo que é sem sentido. kwa mtazamo wa kibinadamu. Olhar carnalmente, Waimbaji wawe mbele afu jeshi liwe nyuma. o grupo de louvor em frente, Lakini ndivyo soldados walivyofanya kwa atrás. sababu ndio maagizo ambayo Mungu aliwapa. Mas eles fizeram assim porque Na foi walipofanya a hivyo, orientação de Deus. waimbaji wakisifu E wakielekea, enquanto os louvores lá eram Mungu akasababisha tirados, jambo kule. Deus causou Wale algo lá. maadui Os inimigos waliokuwa wanakuja dhidi ya ufalme wa Yuda que vinham contra ili o kuja reino de kuangamiza Judá watu wa Yuda, para lutar contra Mungu Judá, akasababisha tukio, Deus causou acontecimento. wakaanza kupigana wao kwa wao. E eles começaram a lutar entre eles. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Wakaanza kupigana wao kwa wao, Eles começaram a lutar entre eles. wakaanza kuangamizana wao kwa wao. E se matavam entre eles. Wakati wana wa Israeli wanaimba, wanaendelea Enquanto cantava o povo israelita, kule, Mungu yuko kazini. e lá Deus está Mungu yuko operando. kazini kule. Deus está operando. Watu wanaangamizana wao kwa Eles wao, lutavam entre eles. watu wanaangamizana wao kwa Se wao. matavam entre Mfalme wa Yuda na watu wake wanakwenda eles. tu E o povo de Judá wakiimba com na seu kumsifu rei Mungu caminhavam bila mais, kufanya chochote. louvando, Kule sem watu mais wanamalizana. nada. E lá outros Watu lutavam wanangamizana. contra eles mesmos. Mpaka wakaisha wote. Até que eles acabaram todos. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Majeshi ya falme tatu O exército de 3 reinos, yakaangamizana na yakamalizana, hakuna hata mmoja aliyesalia. eles acabaram-se e ninguém Bwana sobreviveu. Yesu asifiwe. Amém. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Kwa hiyo Yehoshafati na watu wake wakasherehekea ushindi. Então Josafá e seu povo celebraram a vitória. Walipofika kule, Quando lá chegaram, walichokikuta sasa ilikuwa ni maiti tu o que lá zimetapakaza wale encontraram wanajeshi. corpos, só cadáveres só. Mungu ameshamaliza kazi yake. Deus já fez o seu Mungu trabalho. ameshapigana kwa ajili yao. Deus já lutou por eles. Mungu ameshawaonekania Deus já se kama revelou a jinsi eles. alivyowaahidi kupitia Assim, nabii. Teu por meio de profeta. Israeli au wana wa Yuda wakauona mkono wa Mungu E o siku ile. povo de Judá viu a mão de Deus. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile nyara sasa ambazo waliteka zilizoachwa na wale wanajeshi, Então os que ficaram lá com zile nyara vile vitu silaha nini, aquelas armas que foram deixadas lá, foram Biblia inasema levadas. kwamba ilichukua muda wa siku 3 wana wa Israeli wakizisomba kupeleka Yerusalemu, Então a Bíblia diz que levou 3 dias para o povo israelita kwa sababu vilikuwa ni vitu vingi sana. Porque era muita coisa que os inimigos traziam. 20, 24 mpaka 30 20, 24 a 30, tunaona sasa wana wa Yuda, ufalme wa Yuda wanafurahia ushindi na wanakuwa na amani. Aí conseguimos ver a celebração da vitória por parte do povo de Judá. Haraka e a paz que eles tu têm. tumalizie, haraka tu tumalizie. Então, enquanto terminamos, Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo
Watu wa Mungu wamepata ushindi. Então o povo de Deus já tem a vitória. Wanajisombea mali sasa, dhahabu, sijui nguo, nini, vitu vingi. Transportar a riqueza. Jinsi ambavyo neno linasema. Assim como diz a palavra. Wakarudi mpaka Yerusalemu. E voltaram até Jerusalém. Wakishangilia na kufurahia. Celebrando, se kile ambacho Mungu aliwafanyia. Pela vitória que Deus lhes deu. Ukuu wa Mungu ulionekana juu ya maisha yao. A grandeza de Deus que foi ikawa vista furaha sobre kubwa. eles. Então foi razão de Wakashangilia. muita alegria, Na mataifa wengine sasa waliposikia kile ambacho Mungu aliwafanyia. As outras nações quando ouviram o que Biblia Deus inasema kwamba wafalme wale wakaogopa. E eles também temeram, tiveram medo. As outras nações Kwa hiyo temeram. ufalme wa Yuda ukaishi kwa amani. Então o reino de Judá viveu em ukawa paz. na amani kwa muda mwingi. Viveu em paz por muito tempo. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Bwana Yesu asifiwe. Amém. Ninaamini umejifunza kitu katika Creio que você aprendeu alguma coisa nisso. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo nataka nieleze ninapokwenda kumalizia. Só quero terminar com alguma coisa. Jambo la kwanza, a primeira coisa é kumtafuta Mungu wakati wa shida. Buscar Deus no momento de aflições. Yehoshafati alikuwa katika kipindi cha shida. Josafá estava em momento de lakini aflição. aliamua kumtafuta Mungu mas ele kwanza. decidiu buscar a Deus. Kwa hiyo hata mimi na wewe mesmo eu e tunapojikuta você katika nyakati ngumu, estão de momentos difíceis, nyakati ambazo mtazamo wetu wa kibinadamu hatujui tufanye nini. No nosso olhar humano não sabemos o que fazer. Tunatafuta majibu lakini hatupati majibu. Buscamos respostas e não encontramos. Biblia inatuambia kwamba tumtafute Biblia Bwana. nos diz busquemos o Jinsi Senhor. ambavyo Yehoshafati alifanya. Assim como fez o Josafá. Alimtafuta Bwana. Buscou a na Deus. hakutegemea nguvu zake. E não olhou para sua hakutegemea akili zake. Não confiou seu kwa kuweza entendimento kusuluhisha ile tatizo lililoinuka juu yake. Aquele problema. Kwa hiyo hata wewe na mimi então, mesmo eu e você, tunapojikuta katika hali ngumu, quando estamos em momento difícil, em uma dificuldade, a primeira coisa, tumtafute Mungu. Busquemos a tumtafute Deus. Mungu. Busquemos a tumtafute Deus. Mungu. Busquemos kwa sababu a Deus. ni huyu Mungu porque esse Deus ndiye anayeweza kutufanyia wepesi, que nos pode facilitar anayeweza kutufanyia wepesi, que pode facilitar kile tunachoona kuwa ni kigumu mbele zetu, nós vemos como difícil, tunachoona kwamba hakiwezekani katika mtazamo wetu, Mungu anaweza akakirahisisha kitu kile, Deus pode facilitar aquilo, na kikawa rahisi kwetu, e ficar fácil na tukatoka para nós, tukiwa tumeshinda. E também no fim vamos Jambo la vencer. pili tunaloona katika fundisho hili, que vamos ver, tunaona nguvu ya maombi. Aqui existe o poder da oração. Tunaona nguvu ya maombi. O poder da oração. Tunaiona sala ya Yehoshafati. Aqui tem a oração de Josafá. Ilikuwa ni sala ya kweli. Foi uma oração verdadeira. Iliyojaa imani ndani yake. Que tinha muita fé dentro. Ilikuwa ni sala ya nguvu na iliyojaa imani ndani yake. Era uma oração forte, cheia de fé. Kwa hiyo hakuwa na mashaka. Ele não tinha aliomba dúvida. kabisa kwa imani. Ele orou akijua pela fé. kwamba Mungu atatenda. Sabendo que Deus irá fazer. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Porque Deus é fiel. Yuko tayari e ele está pronto kutenda kulingana na neno lake. Para fazer segundo a sua palavra. Kwa hiyo unapopitia hali ngumu, quando você passa um momento de dificuldade, uma dificuldade, kuna nguvu iliyo ndani ya maombi. Existe poder na oração. Mwendee Mungu kupitia maombi. A Deus por meio da oração. Ukiwa na imani katika yeye, tendo fé ana uwezo wa kufanya chochote ele kile tem o poder de fazer kinachoonekana kuwa kigumu mbele zako, que é visivelmente difícil para ti, na utaweza. Ele irá facilitar Bwana e você Yesu será como sana. vencedor. Jambo la tatu ambalo tumejifunza hapa item ni kutii neno la Mungu. É a obediência à palavra de Deus. Tutii neno la Mungu. Sejamos obedientes. Hawa watu walitii neno la Mungu. Esse povo obedeceu kupitia nabii. Através kile do profeta. Kile ambacho nabii aliwaambia wafanye. O que o profeta comunicou a eles. Walichofanya. E eu mesmo kwa hiyo que eles unapomtafuta Mungu na wewe. Quando buscas a Deus. Anaposema nawe kupitia neno lake. A orientação que Deus te dá por meio da palavra. Hiki na kile. Que é para faça isso e aquilo. Tii. Obedeça. Kabisa. Obedeça. Hata kama kitaonekana hakileti maana katika macho yako. Mesmo que não tenha sentido kitakuwa hakileti maana lakini mesmo que não tenha sentido, obedeça. Katika kutii kwako, na obediência, utakwenda kuona mkono wa Mungu ukitenda. Verás a mão de Deus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo lingine hapa. Existe uma outra coisa. Ni kusifu kabla ya ushindi. É o louvor antes da vitória. Sifa ina uweza mkubwa sana. O louvor tem grande poder. Jifunze kusifu. Aprenda a louvar. Hata kabla ushindi haujafika. Mesmo antes de ver a vitória, comece a louvar a Deus. Sababu ushindi unakuja. Porque a vitória chega. A vitória vem. Lile taifa aquela nação ambalo tumesoma hapa que nós lemos aqui kumsifu Mungu. Começou a louvar a Deus. Mkono wa Mungu muito antes de ver a mão de Deus wakaanza kumsifu Mungu. Eles começaram a louvar a Deus. Mungu. Louvaram a Deus. Ni jambo la muhimu sana. Então é algo muito importante para mim e para ti. Mungu. Louvar a Deus. Hata hatujaona ushindi na macho mesmo antes de ver a vitória. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Jambo la mwisho, a última coisa, Mungu anapigana vita vyetu. Deus luta as nossas batalhas. Mungu anapigana vita Deus vyetu. faz as nossas batalhas. Somo hili linatufundisha ya kwamba Aprendemos que Mungu yuko tayari kutupigania. Deus está pronto para lutar por Haijalishi nós, vita viwe namna gani. sem se importar a Haijalishi natureza vita da viwe namna guerra, gani. como a guerra Hata está. kwangu mimi na kwako wewe, Para mim, para ti, Mungu yuko tayari. Deus está pronto. Tunapompa nafasi, Quando deixamos Tunapompa espaço para nafasi, Ele, quando damos espaço a Ele, anatupigania. Ele luta por Kama nós. mtumishi alivyosema wiki Como iliyopita, disse o servo de ya Deus kwamba na semana tutafute kwanza passada, ufalme wa que, Mungu na em haki primeiro yake. lugar, busquemos o reino de Deus e sua justiça. Tunapopea kipaumbele ufalme wa Mungu na haki yake, Quando damos o primeiro espaço Mungu yuko tayari o reino kutupigania. de Deus, Ele está Mungu yuko pronto para tayari lutar por kupigana nós. kwa ajili yetu. Ele está pronto para Kwa hiyo lutar nataka por nós. nikueleze au nikutie moyo Eu asubuhi ya quero te leo. encorajar nesta manhã. Haijalishi unapitia nini, Não importa o que você haijalishi ni enfrenta, changamoto gani não ulionayo, importa qual é o desafio Mungu que yuko tem. tayari Deus está kukupigania. pronto para Pale lutar ambapo por wewe ti. kama wewe hauwezi, Ali onde você não wewe kama wewe consegue, hauna jinsi ya onde kufanya, você não tem maneira, unaangalia kushoto, olha unaangalia à kulia, esquerda, hauna direita, njia ya kutokea. não há Lakini caminho para nataka sair. nikuhakikishie ya Mas eu kwamba quero te Mungu certificar yuko que tayari Deus está kukupigania. para lutar Mungu por yuko tayari está kupigana pronto kwa ajili para yako, lutar por ti. hatawahi kukuacha, Ele não te kama deixou. alivyomwambia Yoshua Como ya kwamba disse a Josué, sitakuacha nunca te wala deixarei, sitakupungukia, nunca te nitakuwa pamoja nawe estarei kama jinsi contigo, nilivyokuwa na Musa assim mtumishi como wangu. estive com Ndivyo com Mungu Moisés, wetu alivyo meu servo. nasi, Assim Deus é ndivyo Mungu wetu conosco. alipo nasi. Assim Deus é Yuko tayari conosco. Ele kutupigania. está pronto para Haijalishi ni lutar nini por nós. unapitia mama Não yangu, importa o que haijalishi você ni nini passa, unapitia baba yangu, importa o que você haijalishi passa, ni nini minha mãe, unapitia pai, kijana, não importa o que você haijalishi passa, ukubwa wa jovem, tatizo, não importa o haijalishi tamanho ukubwa do wa shida. problema, não importa a grandeza do problema. Kwa Yehoshafati ilikuwa shida kubwa sana, Para Josafá era ilikuwa tatizo grande o kubwa problema, sana, era problema tão ilikuwa grande, tishio kubwa sana, era grande ameaça. lakini Mungu alisimama na akapigana kwa Mas ajili Deus yao. levantou e lutou por Kwa ele. hiyo asubuhi ya leo nataka nikuambie ya Então nessa kwamba manhã eu quero te dizer que usikate tamaa, não Usikate desfaleça, tamaa. não perca a esperança. kwa hata hatua zote hizi ambazo nimejaribu kuzieleza, Em tudo quanto mencionou-se aqui, angalau kwa kifupi, em poucas palavras, ukifuata mambo haya, se você seguir isso, haijalishi vita itakuja namna gani, não importa como virá a Mungu guerra, atapigana kwa ajili yako, Deus lutará na por utatoka ti ukiwa mshindi na ukishangilia, e sairás como kama mfalme vencedor, celebrando Yehoshafati na watu como wake foi com walivyofanya. Josafá e o seu povo. Mungu wa mbinguni akubariki sana O meu Deus do céu te katika abençoe jina la Yesu. em nome de Jesus. Asanteni. Aleluia. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Nosso irmão Massoudi, Deus lhe deu essa mensagem para nos trazer o dia de hoje. Ndugu yetu Baba Masudi ametuletea neno kwa siku ya leo, E Deus vem me dar uma visão que diz que Ele é Deus da história. anatuambia kwamba Mungu ni Mungu wa historia. Cada de nós tem sua história. Ni Mungu wa chaguo. Samahani. Ele criou o ser humano. Kila mmoja wetu ana chaguo lake. Se calhar você não conheceu seu avô ou seu bisavô. Se calhar você não conheceu o seu avô. Inawezekana haukumuona Há pessoas que não conheceram o bisavô. Haukumuona Mas os bisavôs vieram de uma outras famílias também. Ila wao pia walikuja kutokea familia zingine. Até aqui onde você está. Hadi hapa ulipo leo. Deus está na sua história. Deus está na sua história. Yuko ndani ya chaguo lako. Deus está na sua história. Tua história, history. Mungu yuko ndani ya historia yako. Amém? Amen. Na falha, na sucesso, no sucesso, katika ukosefu, katika mafanikio, Deus está na sua história. Mungu yuko ndani sua história, ya Deus historia yako. quer para ser glorificado. Na ndani ya historia yako Mungu anataka Se nós vemos atukuzwe. no Efésios capítulo 1:11, Kitazama wa Efeso que diz, 1:11, na ele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito dele, daquele que fez todas as coisas conforme o conselho
da sua vontade. Amém? Ele sabe até aqui a sua vida que você tem uma batalha, mas amanhã você terá vitória. Amém? Anajua maisha yako kwamba leo hadi hapa unayo vita, ila kesho utakuwa na ushindi. Então a palavra dele vem nos encorajar. Neno lake linakuja kutupa moyo. Ele traz a palavra dele para nos encorajar. Linakuja kutupa moyo. Por isso ele diz no Romanos 11:36. Maana anasema kwa Warumi 11:36. Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Então, neste momento, essa mensagem que Deus trouxe através do nosso irmão é uma mensagem que precisa nós refletirmos. E sabemos no fim é para a glória de Deus. Amém. 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 Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Neste momento, nós queremos dar-nos oportunidade para você que está aqui na casa do Senhor. O momento de dar sua oferta e seu dízimo é o momento de glorificar a Deus. Amém? E vou querer chamar os protocolos para trazer o cesto. E uma canção que disse, assim como nós acabamos de ler, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, porque para ele. Porque nele, por ele. Porque nele, por ele. Para ele. Porque nele, por ele. Para ele. A ele porque nele, por ele. Para ele. Porque nele, por ele. Para ele. A ele a ele
Neste momento vamos passar o nosso anúncios. Nós temos o nosso estudo bíblico, terças-feiras, 17 horas. Jumanne tuna mafunzo ya Biblia. Quintas-feiras nós temos nosso encontro de oração. Alhamisi tuna mesma hora, 17 horas. Saa 11 jioni. Sábado nós temos jovens. Jumamosi tuna ibada ya vijana. Os jovens vão fazer limpeza. Marikwe, jovens. Watafanya usafi Marikwe. Pedimos para os jovens se preparam, se organizam para fazer limpeza em Marikwe. Aquela hora das 14h30. Saa 8 da jioni, saa 8:30. E tu vai ver escola dominical. Escola dominical, 9 horas. Mesmo sábado. Na watoto pia Jumamosi hiyo saa 3 za asubuhi. Amém? E 29, no dia 29, tarehe 29, fala para seu vizinho no dia 29. Mwambie jirani yako tarehe 29. Fala para outra pessoa, outro não ouviu, fala do outro lado esquerdo, direto, dia 29. Pia tarehe 29. O dia 29. Tarehe 29. Amém? É o dia de família. Ni tarehe ya familia. Assembleia Geral da Igreja. Ni kuna mkongamano wa kanisa. Estaremos ali no Marikwe. Takuwa pale kanisani Marikwe. Todos são bem-vindos. Nyote mnakaribishwa. Amém? Para estarmos juntos. Ili tuwe pamoja. Vai começar às 9 horas. Itaanza saa 3 asubuhi. Amém. Amém. Pedimos para levantarmos nossas mãos. Tanyosha mikono yetu. Podemos abençoar os nossos sementes, as nossas ofertas. Nosso Deus poderoso, majestoso. Agradecemos, nosso Deus, pelo privilégio e oportunidade, mais uma vez, pelo tanto monte que o Senhor nos deu, mas trouxemos essa semente, ofertas, desde pela fé, e respeito e temor, Senhor, e reconhecimento, a gratidão daquilo que o Senhor é na nossa vida, na nossa família. Agradecemos, Senhor, muito obrigado, mesmo por aqueles que têm motivo, que têm o desejo para dar, mas que não têm. Nós pedimos, Senhor, também para providenciar para essa pessoa, Senhor, para que essa pessoa também possa ter o espírito de dar na sua casa, Senhor, o seu mantimento. Muito obrigado, nosso Deus. Abençoa todos, o Senhor, que deram, e todos que também que desejam dar, que não têm, para a sua honra e sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço para convidar agora, nesse momento, o pastor Guambi para vir à frente, para fechar o culto. Uma salva de palmas para ele.